Então, gente, é uma realidade. Ele propõe isso aqui, né? Isso parece acontecer mais com homens do que com mulheres, né? Ele não vai muito a fundo sobre isso, mas eu fiz uma observação aqui. As mulheres são mais espontâneas que os homens, né? A mulher na fila do supermercado ali, ela faz uma boa amizade. Comprando uma roupa, ela faz uma boa amizade ali com a vendedora, né? Então, qualquer lugar ali que a mulher ela esteja num ambiente que seja propício, ela acaba fazendo uma amizade, né? O que nem sempre acontece com os homens, né? Os homens são um pouco mais reservados, né? Então, ele não entra muito... interessante. Desculpa, te interrompi, mano. Pode falar. É interessante que, às vezes, quando eu estou no supermercado, ou até mesmo na fila de um banco, quando nós estávamos, né, com a nossa vida, com as atividades normais da nossa vida... Quando eu tinha dinheiro no banco? É bem isso. Bem isso. Aí a gente, às vezes o Wellington sempre ficava me esperando, às vezes no carro, quando é uma coisa rápida, e eu, às vezes, demorava um pouquinho, né? Quando eu entrava, nossa, por que você demorou? Ah, porque eu comecei a conversar e vai. Apesar que o Wellington é bem falante também, os dois aqui em casa. Aí eu começava a conversar e comecei a falar com uma pessoa na fila do banco, e ela trabalha em tal lugar, é casada, tem tantos filhos. Nossa, mas como que você descobriu tudo isso? O RG em 20 é tal, minutos? o CPF é tal. Falei, porque a conversa vai tendo uma interação legal e a gente começa a falar, mas é muito interessante isso, eu acho que vai ser o fechamento da aula, porque através dessas conversas a gente consegue evangelizar. Às vezes, numa conversa rápida, a pessoa acaba contando um problema, contando algo da sua vida. Quantas vezes eu peguei pedido de oração de supermercado, pedido de oração de fila de banco, de lotérica, porque você começa ali esperando, enquanto às vezes as pessoas estão reclamando da fila, você pode ser um exemplo positivo, né? Usar isso, a fila, demora, não entrar nessa fila, realmente está esperando. Na fila, bom, eu estudava em escola pública. Quantas vezes na hora do recreio a gente ficava na fila ali esperando a... Merenda. Como fala? A merenda. A fila era enorme da merenda. Você já dava pra... Quem nunca, né? A salsicha ali com arroz. Quarta-feira, pão com carne. Ixi, que é isso? Não é, Damares, é que com o homem é um pouco pior, assim. O homem, você fala, bom dia, senhor. Olha, eu sou o fulano. Ele fala, bom dia, por quê? Aí pronto. Se for meu marido, vocês vão ficar conversando até amanhã, mas tudo bem, é uma exceção. Mas o interessante aqui é que o autor coloca que essa ideia é que isso pode acontecer, né? E a ideia do autor é mostrar a sua experiência, a falta de interação das pessoas, a sua iniciativa de tentar conhecê-las não pode te desanimar dessa pessoa e de outras como ela. Então, a proposta é essa, né? Nem sempre as pessoas vão ser tão receptivas no primeiro contato, né? Isso pode acontecer. Talvez você vai ver um adolescente novo na igreja e você vai ficar entusiasmado, não, eu quero conversar com ele, eu quero bater um papo com ele, quero enturmar ele na UPA, já quero trazer ele para a escola bíblica, para a sala dos adolescentes, e talvez o primeiro contato não vai ter uma receptividade da outra pessoa, né? Então, a proposta do autor aqui é que isso não pode te desanimar, isso não pode frustrar aí os teus planos de conhecer as pessoas, de se aproximar delas, né? Ao fazer isso em nome de Jesus, você está fazendo uma coisa boa. O sucesso é medido de forma diferente no reino de Deus. Então, nem sempre as pessoas vão ter essa receptividade no primeiro encontro. Mas isso não significa que eu não estou fazendo algo bom. Isso não significa que eu não estou sendo produtivo para o reino de Deus. Porque o sucesso no reino de Deus é medido de forma diferente. Então, a proposta é essa. Isso não pode me desanimar, não pode me abater e tirar aí a minha iniciativa, né, de conhecer outras pessoas.
Então, a proposta é essa. E Olha, aí... então, Oi, Diego, pode falar. Ô, cara, desculpa aí, velho. Não, pode Te falar, cortar. Diego. Não, é que eu queria te fazer uma pergunta, assim, em relação a esse slide, o último slide e a última fala que você falou aí, né? Será que, cara, é uma falha do cristão? Porque o autor está colocando aqui a falta de interação da outra pessoa, né? Da pessoa que nós falamos. E quando a falta de interação é por parte do cristão, por parte nossa, você acha que isso pode ser, cara, até um pecado, cara? Porque eu quero dizer dessa forma. Porque nós temos o imperativo, que é para nós pregarmos o evangelho, nós evangelizarmos. E a única forma de fazer isso é falando, né? Conversando, tendo, cara, como é que eu posso falar para você? Conversando, enfim, tendo relacionamento. Acho que a palavra certa é essa, relacionamento. E quando isso, o cristão não age dessa forma, você acha que isso é um problema, cara? Não se esconde uma candeia embaixo da cama. É bem isso que eu tô querendo dizer, né? Assim, então, porque o autor que está falando da outra pessoa, né? Tá falando assim, quando a Exatamente. pessoa não interage, né? Para a gente não desanimar, a gente continuar. Mas e quando isso é por parte do cristão, né? Porque a gente vê muito isso acontecer. A gente tem essa experiência, eu acho que a gente é um dos mais velhos aqui, né? De igreja, a gente já teve experiência de outras igrejas, né? De frequentar outras igrejas, a gente vê a dificuldade das pessoas se aproximarem da gente, né? Da gente ficar lá na igreja e ficar sozinho, cara. E a gente vê também, observar, quando pessoas novas chegam na igreja, e você já está ali um tempo, né? E você percebe que as pessoas não se aproximam dela. Aí você vai lá e fala assim, pô, já que ninguém vai, eu vou, né? Então, acaba sendo um problema de mão dupla, né? De via dupla, né? Exatamente. Que deve ser tratado, né? Exatamente. E entra aí também uma característica universal, né, da nossa comunidade, que é o ID, né, de Marcos 16:15, ID por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma característica universal, é para todos os cristãos, né? Independente não é uma opção, né, Litão? É um Exatamente. imperativo, é um mandamento isso daí. Exatamente, independente do cargo, da posição eclesiástica da pessoa, esse uma característica universal da nossa comunidade cristã, né? Então é para todos esse ID, né? É claro que a gente entende que algumas pessoas têm uma iniciativa maior, outras um pouco menor, né? Justamente pela personalidade de cada um, né? Mas isso aí que o Diego falou é verdade. Mas então a ideia do... Ô, Wellington, mas eu vejo assim, até os adolescentes, que você falou a questão da personalidade, que é muito importante, porque nem todo mundo é conversador, é comunicativo. Mas você vê que até aquelas pessoas que são mais quietas, elas têm amizades também, né? Elas se comunicam, elas se relacionam, né? E às vezes essas pessoas mais quietas, elas têm menos relacionamento, mas são também mais firmes, assim, mais... Porque como são com poucas pessoas, né? Não tem com muitas pessoas, então você vê que é um relacionamento mais firme, assim. Mas isso que o Diego colocou é muito legal, a gente inverteu o jogo, né? Porque o autor do livro coloca se a outra pessoa não dá abertura para a gente, o que a gente deve fazer? Agora, e quando a gente não tem essa disposição para ser amigo, né? Achei muito legal essa inversão que o Diego colocou, porque é muito propício, né? Nós todos aqui fomos adolescentes, a gente sabe que adolescente tem um bando, né? Eles, tem os grupinhos, né? Então, o grupinho meu é o tal, o grupinho do outro é o tal. Eu não sou aceita naquele grupo. Então, é um desafio também a gente se colocar à disposição para relacionar com alguns que não, às vezes, que não aceitam a gente. Tipo assim, eu não vou relacionar com você por causa que você é assim, eu não vou relacionar com você porque que você é desse grupo tal. Então, é um desafio da gente também quebrar essa barreira e resolver se relacionar com o diferente, né? Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, Neto. Às vezes a gente precisa entender também e respeitar as características e personalidade de cada um. Talvez nós não vamos conseguir ter amizades com todos. Chegar na igreja ou em qualquer reunião da UPA, ou na nossa escola, ou no nosso curso, ou onde quer que nós estejamos, e conseguir se relacionar com todo mundo. A timidez é uma coisa que precisa ser trabalhada na gente, né?
E aos poucos a gente precisa começar a vencer isso. Mas se eu consigo construir uma amizade sólida, a gente vai ao longo do tempo trabalhando isso e tentando quebrar essas barreiras. Não, eu não vou me acomodar. Ah, eu sou tímida, não consigo conversar com ninguém, então eu vou ficar no meu mundo, porque a gente precisa se relacionar. E às vezes eu percebo que acaba que as interações elas vão diminuindo por conta das redes sociais, né? A gente fica, se você chegar em qualquer grupinho hoje, é cada um no seu celular, é cada um ali com o seu grupo virtual, e a gente não consegue conversar. Porque os adolescentes também estão muito, como se diz, conectados, e a gente não consegue ter essa interação. Então, são N fatores que a gente precisa trabalhar, né? Mas essa questão de, às vezes, ter o menos, mas ter mais sólidos também é muito, muito interessante. Verdade. E uma coisa muito importante é que nem sempre aquela pessoa que ela é reservada, aquela pessoa que ela é mais tímida, significa que ela não é capaz de ter um bom diálogo, de ter uma boa conversa. Trabalhei durante 7 anos dentro de uma escola e dentro de sala de aula, quando eu trabalhava dentro de sala de aula, e às vezes você via aquela pessoa muito tímida ali, e quando ela era desafiada, e aí você via que ela realmente não era tão tímida assim. Porque, por exemplo, quando surgia um trabalho que era para ser feito em grupo, geralmente essas pessoas mais reservadas, esses alunos mais reservados, mais tímidos, são os que fazem os melhores trabalhos. E como eles são muito observadores, detalhistas, eles são os primeiros a se propor a apresentar o trabalho. Então, eles tomam toda a iniciativa de fazer o trabalho, de executar e também fazer a apresentação. Então, tinha alguns alunos que eu via ali, era muito tímido, reservado, só que na hora de apresentar um trabalho eu falava, meu Deus, como que a pessoa fala tão bem, né? E você fazia uma imagem totalmente diferente da pessoa. Então, isso não significa que a pessoa ela não tem capacidade de ter bons diálogos, de ter boas conversas, porque é uma personalidade, uma característica da personalidade dela que precisa ser trabalhada, né? Que você falou, quando você percebe assim, as pessoas mais quietas, né, são mais observadoras, né? A não ser que esteja no mundo da lua, né? Mas observam mais e conseguem usar uma certa sabedoria, que é falar menos e escutar mais, né? Por isso que fala que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Mas é verdade. E aí... Mas isso não pode nos impedir de termos relacionamentos e amizades que sejam mais sinceras ou mais duradouras, enfim. Mas isso não pode ser impedimento de relacionamentos. Exatamente. Exatamente. É o que o autor aqui ele propõe, né? E aí ele chega nesse ponto que se talvez no primeiro contato a gente não alcançar êxito, né? A gente não encontrar uma receptividade da parte da outra pessoa, e quem sabe, né? Ele vai dizer aqui o seguinte, talvez ele continue vindo para a igreja, mesmo que ele não foi tão receptivo nesse primeiro contato, ele não demonstrou muita interação nesse primeiro diálogo, talvez ele continue vindo para a igreja. E isso é muito importante, isso é fundamental. Significa que eu vou ter a oportunidade de ter outras conversas. E aí, mais para frente, nós vamos ver que isso pode se desdobrar aí numa intimidade, numa amizade, num relacionamento mais profundo e não tão superficial, né? Outra coisa, depois de uma dúzia de cumprimentos, talvez ele comece a confiar em você. Então, ele vai ver que talvez você é uma pessoa que realmente quer uma amizade verdadeira, que realmente está preocupado com ele. E daí pode surgir uma amizade, um relacionamento mais profundo. E aí ele vai propor também que aí, a partir daí, ele também pode compartilhar alguns detalhes sobre a vida dele, alguns aspectos da sua personalidade, e aí pode surgindo aí algum traço aí de uma amizade mais profunda, né?
Conhecer e ser conhecido. Nós vimos aqui anteriormente, né? Gostamos de relacionamentos humanos por natureza, como Aristóteles dizia, né? Somos um ser social. E esses vínculos são moldados ao longo do tempo, através de interações e perguntas habituais. Tais conexões são a base para a ajuda mútua, são as expressões de amor. Então, no reino animal, nós vamos ver aí que os animais da mesma espécie, eles constituem relacionamento ali com os outros animais da sua espécie, né? Porém, os animais se relacionam de uma forma diferente. O ser humano é um ser social, né? Então, ele constrói relacionamentos, né? E a base para esses relacionamentos são vínculos que são moldados ao longo do tempo, através de interações e perguntas habituais. Então, nós só vamos criar amizade, um relacionamento mais profundo com as pessoas através dessas interações, através dessas perguntas habituais. E perguntas que podem parecer simples, né? Como foi seu dia? Bom dia, como foi sua semana? E aí, como que você foi na prova? Perguntas que parecem simples podem ser a base para esses vínculos, para essas interações. Ou perguntas que a resposta não seja monossílaba, né? Sim, não, né? Talvez uma pergunta mais construída, né? Faz com que você talvez tenha uma resposta melhor, né? Nesse sentido. Exatamente. Mas ele vai entrar dentro disso, viu, Zan? Que às vezes a pessoa ela não tem essa interação, foi o que nós falamos lá no início, né? Ela não tem essa interação na primeira conversa, na conversa inicial. Então aqui ele vai propor isso, né? E como ter essas conversas atenciosas? Aí nós traçamos aí um roteiro inicial, né? Durante uma primeira saudação, normalmente temos alguns comentários e perguntas já elaborados, né? E geralmente começa com algumas perguntas simples mesmo, né? Parece que até é óbvio, né? Creio que já nos conhecemos, né? Eu sou o Wellington. Às vezes a pessoa nem viu, nunca viu, nem é uma pessoa que tem uma característica de alguém que eu já conheço. Mas geralmente as pessoas começam com algumas conversas iniciais que são até meio óbvias, né? Creio que já nos conhecemos. No Brasil é chamado Miguel, isso daí. Exatamente, Diego. E ele vai falar isso, que nós temos algumas perguntas, algumas interações que já são familiares, né? Então, nós começamos geralmente com essa proposta, né? Você já esteve aqui antes? A pessoa nunca veio na igreja, né? Mas é uma pergunta, é uma conversa inicial que nós temos para puxar assunto com essa pessoa, né? Para começar o diálogo, para começar essa interação da qual o autor está propondo aqui. Mora aqui faz tempo. Conversas subsequentes também têm frases padrão. Então, geralmente nós temos essa conversa inicial com algumas perguntas que parecem simples e óbvias, né? E aí também as conversas subsequentes também já tem algumas frases padrão, né? Como você tem passado? E o Palmeiras, hein? Só campeão. Falar nisso, já faz quase um mês que a gente não ganha nada. Já estamos entediados, né, Zan? É isso, precisa ganhar logo. Puxar papo com alguém, assim, um papo longo, Elton, fala assim, o Palmeiras tem Mundial? Os caras estão conversando várias horas, não precisa, velho. Mas não precisa a pergunta óbvia, né, Diego? Mas, assim, a gente está preocupado que já faz um mês que não ganha nada. Então, ele vai dizer o seguinte, que nós temos essas perguntas padrão, mas é como subir uma escada, né? Degrau por degrau. Então, nós vamos fazendo essas perguntas como um meio de interação, até nós chegarmos na parte que é mais importante, de criar um vínculo com essa pessoa, criar uma abertura para que essa pessoa possa expor ali um pouco da sua vida, da sua realidade, e assim, de alguma forma, nós possamos ali ajudar essa pessoa, caminhar com essa pessoa. Existem muitas outras perguntas, e são ótimas perguntas, mas assim como aperitivos, antes de uma boa refeição, nós não queremos nos saciar delas.
pois não tratam de nada pessoal. Então, essas perguntas que parecem simples, óbvias, corriqueiras, né? São aperitivos de uma boa refeição, ou seja, de uma boa conversa. Nós não queremos nos saciar delas, né? Ou seja, nós queremos continuar conversando. Por quê? Porque não tratam de nada pessoal. E aí começam a surgir alguns obstáculos. O que o autor está querendo dizer com isso é a partir do momento que nós começamos a entrar em algumas questões mais pessoais e que mexa de certa forma, que tire de certa forma a pessoa da zona de conforto, né? Então, enquanto está nessas conversinhas aí mais corriqueiras, né? A pessoa continua conversando numa boa, né? E ela não se sacia dessa conversa, né? Porém, fica um pouquinho mais complicado quando nós começamos a entrar no aspecto pessoal, né? E aí, uma coisa que nós devemos fazer, perceber os afetos. Dentro disso, nós esperamos compreender o que é importante para a pessoa com quem estamos conversando. Ou seja, esperamos ouvir o que está em seu coração. Então, através dessas conversas que parecem óbvias, simples, corriqueiras, nós devemos perceber os afetos. Ou seja, para que nós possamos conhecer o que está no coração da outra pessoa, o que aflige, o que tira a paz dessa pessoa, o que está incomodando essa pessoa, para que talvez, através da palavra de Deus, através do nosso conhecimento da palavra de Deus, nós possamos entrar com algum tipo de ajuda para essa pessoa, né? E aí existe um caminho, né, para isso, né? Existe um caminho para que nós possamos entrar aí nesses meandros, né? O primeiro passo é ouvir analisando o que é querido. E aí o autor ele vai propor o seguinte, ele vai exemplificar aqui de uma pessoa que gosta muito de um certo refrigerante. E parece que é uma coisa até que viciante na vida dessa pessoa, esse refrigerante. E aí ele vai perguntando para essa pessoa a respeito desse refrigerante, até chegar num ponto que essa pessoa se abre e revela por que ela gosta tanto daquele refrigerante. Que é porque um irmão dela, que ela perdeu, gostava muito desse refrigerante. E ela passou a se apegar de uma forma exagerada a esse refrigerante, justamente por causa daquele irmão que ela perdeu. Então, aqui o caminho para isso é ouvir analisando o que é querido. Ou seja, a gente conhecer aquilo que a pessoa ela é apegada, os gostos dessa pessoa, os prazeres dessa pessoa, até que nós possamos ter uma abertura para entrar realmente na intimidade, no coração dessa pessoa. O que é amado, então, essa pessoa ali, ela tinha um apego a esse refrigerante muito grande, justamente pela perda de um ente querido, né? Então, é algo que essa pessoa ama, né? Ela tem um apreço muito grande, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nosso ouvido precisa analisar aquilo que é querido para outra pessoa, né? E hoje nós vivemos uma realidade aí muito difícil no nosso país, no mundo em geral, né? As pessoas estão perdendo entes queridos, né? E isso, futuramente, eu creio que vai causar aí um abalo emocional muito grande no coração de certas pessoas, né? E nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós precisamos estar com o nosso ouvido atento a isso. Outra coisa também que nós precisamos estar atentos e ouvir, analisando, é o que é temido. Muitas pessoas carregam traumas da sua infância, traumas da sua adolescência, da sua juventude, e nós precisamos estar atentos a essas conversas que vão partindo para uma profundidade maior, para saber aquilo que a pessoa teme, porque talvez algo que ela faça hoje é por um trauma que ela sofreu lá no passado. Então, nós precisamos estar atento. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu ouvi alguém... Não? Aquilo que é difícil também. Muitas pessoas enfrentam algumas dificuldades. Talvez você fique pensando, por que será que essa pessoa faz isso?
ou deixa de fazer isso, né? Ou ela se omite em uma certa situação, né? Talvez é uma dificuldade que está enraizada ali no seu coração devido a alguma dificuldade que ela está enfrentando, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Ouvir as pessoas para saber as dificuldades que elas enfrentam. Em algumas conversas, percebemos que a pessoa está emocionalmente vazia durante o papo. E agora? Vocês já tiveram conversa com alguém que vocês já perceberam isso? Que a pessoa parece que ela está, o Zan usou uma expressão aí, parece que ela está no mundo da lua, ela não tem interação, ela está emocionalmente vazia, ela não demonstra nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de emoção durante a conversa. Vocês já tiveram esse tipo de conversa? Eu já tive com várias pessoas. E eu acho que eu também já fui assim, já demonstrei estar vazio emocionalmente em alguns momentos da minha vida, com conversas com outras pessoas, com amigos. E isso se dá muito devido a isso que nós vimos anteriormente. Perdas, dificuldades, medos, anseios. E agora, o que fazer? Nós devemos ouvir as pessoas buscando algum sinal de vida, né? A ignorância. Também. Mas a questão é a seguinte, mesmo que essa pessoa naquele momento pareça estar vazia, existe um sinal de vida no coração dela, na vida dela, e nós devemos ouvir buscando esse sinal de vida. Uma pergunta sobre as festas de final de ano, de fim de ano, podem revelar o prazer ou a dor de reunir-se com um parente. Então, essa conversa ela tem que ser muito atenta justamente a isso, né? Porque uma pergunta ali que você faz em relação a se reunir durante o final de ano pode revelar um trauma que essa pessoa carrega. Uma briga com um familiar, um desentendimento, e ela não tem mais prazer em se reunir com a família, estar presente com os amigos. Pode surgir ali um bate-papo mais íntimo, mais profundo, para você ter a oportunidade de ajudar essa pessoa, né? Uma pergunta sobre saúde pode revelar gratidão ou medo. Então, nós precisamos estar atento a esses pequenos detalhes, né? E quando fazermos as perguntas, deixa eu só ligar o carregador aqui, só um minuto. Nós devemos estar atentos a isso, porque uma pergunta sobre saúde pode revelar gratidão ou medo. Nós estamos diante de uma pandemia aí, né? E eu creio que agora, no estágio que chegou, pelo menos uma família tem alguém que foi contaminado com o Covid ou perdeu alguém pelo Covid, ou um amigo próximo. Eu acho que a maioria das famílias já passou por isso, né? E uma pergunta sobre saúde pode revelar a gratidão de alguém que foi curado dentro da família ou o medo, porque perdeu alguém próximo ou de dentro da própria família. E aí a pessoa pode externalizar e revelar esse medo ou essa gratidão. E isso é um passo muito importante dentro desse diálogo. E aí nós avançamos por uma etapa muito importante, né? Que é a oração. Uma vez que oramos por alguém, estamos na história em curso de sua vida. Isso é uma honra. Então, a conversa ela pode começar meio que informal e, dependendo do desenvolvimento, da estratégia, do roteiro que eu traço, eu posso entrar na intimidade dessa pessoa. E uma vez entrando na intimidade dessa pessoa, eu posso saber alguns medos, alguns anseios, algumas dificuldades que essa pessoa está enfrentando. E, a partir daí, surge, então, a oportunidade de orar pela vida dessa pessoa. E uma vez que oramos com ou por alguém, estamos na história, em curso da vida
dessa pessoa. Isso é uma honra, a gente fazer parte da história de uma pessoa, principalmente pelo fato de estar orando por essa pessoa, porque isso pode ser determinante na virada da vida dessa pessoa, do medo que ela está enfrentando, do trauma que ela está enfrentando, da dificuldade que ela está enfrentando. A oração pode ser o meio e o caminho para que essa pessoa possa superar esse trauma, esse medo, essa dificuldade. Deus pode trabalhar tanto na vida da pessoa quanto na minha própria vida, simplesmente pelo fato de orar, de interceder pela vida das outras pessoas, né? 1 Timóteo 2, Paulo vai falar isso, né? Para Timóteo, né? Para fazer oração, intercessão, deprecações e ações de graça por todos os homens. Essa é a orientação, essa é a recomendação de Paulo a Timóteo, por todos os homens. Através da oração nós ouvimos informações. Quando nós estamos orando por uma pessoa, e aí revelamos isso para ela, né? Olha, eu estou orando pela sua vida, para você superar esse momento. Nós temos a oportunidade de ouvir informações da vida dessa pessoa. Escutamos o que é mais importante para ele ou para ela e deixamos que isso seja abrigado em nosso próprio coração. Isso nos comove, porque no nosso dia a dia nós paramos para pensar sobre a dificuldade que essa pessoa está vivendo. E isso cria um vínculo, uma interação, mesmo que eu não esteja próximo dessa pessoa, como hoje, né, nós estamos aí com esse distanciamento social, mesmo que eu não esteja próximo de muitas pessoas, eu estou orando por essas pessoas. Eu estou criando um vínculo de afetividade com essas pessoas. E isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso faz parte do processo da vida do cristão. Orar uns pelos outros. Compartilharmos os nossos problemas uns com os outros. Confessar os nossos pecados uns para os outros. E aí nós vamos caminhando, e agora nós vamos para o capítulo 10, que é dentro também dessa temática, né, que nós vimos anteriormente. Agora, enxergando o bem. Apreciem uns aos outros. A partir do momento que nós criamos esse vínculo, né, mais profundo com as pessoas, nós temos a oportunidade de enxergar o bem e de apreciar uns aos outros. E olha o que ele diz, isso é muito importante, viu, gente? Como regra geral, não seremos capazes de ter relacionamentos maduros nos quais ajudamos outras pessoas, a menos que vejamos o bem nelas. E elas saibam disso. Então, nós temos que ver o bem nas outras pessoas. É claro, gente, que nós sabemos que nós somos depravados por natureza, né? Essa é a nossa natureza caída. O mal está em nós, né? Porém, quando nós somos transformados pela graça de Deus, nós somos capazes e capacitados por Deus para dar frutos e fazer coisas boas. E é exatamente isso aqui que a proposta do autor, que nós podemos enxergar, sim, o bem na vida das pessoas. E as pessoas precisam saber disso, que nós estamos enxergando algo de bom na vida delas. Porque talvez a pessoa que você está buscando ali ter uma conversa inicial, ou talvez se aproximar desse estágio de uma conversa inicial para uma intimidade, talvez é uma pessoa que só ouve dos seus pais, da sua família, que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não vai se dar bem na vida, que ela é um burro. Então, talvez seja uma pessoa dessa. E é muito importante essa pessoa saber que tem alguém que vê algo de bom nela. Que ela tem alguma capacidade boa. Aí o autor vai entrar mais para frente dentro disso, né? O que nós podemos ver de bom. Eu vou passar aqui para frente porque nós já estamos com o horário um pouco avançado, né? O apóstolo Paulo fez isso bem.
sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele viu algo de bom na igreja de Corinto. Que igreja problemática, né, gente? Quando você para ler o livro de Coríntios, você vai ver o quanto aquelas pessoas eram problemáticas, o quanto o mal estava presente ali na vida daquelas pessoas. Essa epístola, ela se diferencia dos demais destinatários que Paulo escreveu, porque os coríntios eram pessoas más. Eles se vangloriavam da sua reputação e associações, ignoravam os pobres entre eles, eram segregacionistas. No entanto, mesmo em toda a sua maldade, em seu desrespeito para com o apóstolo, Paulo podia ver o Espírito trabalhando neles. Ou seja, o apóstolo Paulo via algo de bom na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo via algo de bom na vida daqueles irmãos. E isso é muito importante para nós hoje também, porque isso pode nos levar a conversas mais profundas. E talvez você falar algo como: deixe-me dizer mais sobre a graça que tenho observado em você. Deus tem um plano em sua vida. Isso pode ser fundamental no processo de Deus na vida de uma pessoa. Então nós devemos procurar o bem. Alguém falou alguma coisa? Tropeçou no microfone. Ah, tá. Então nós devemos procurar o bem na vida das pessoas. Aí aqui o autor fala isso que eu falei anteriormente, né? Toda a humanidade foi criada à imagem de Deus, né? Embora o pecado tenha distorcido essa imagem, ela persiste. E essa é a razão pela qual podemos amaldiçoar uns aos outros. Que vai falar em Tiago lá 3:9, né? Ele vai falar sobre isso, né? Que nós amaldiçoamos a vida dos nossos irmãos, justamente porque o pecado distorceu essa imago Dei, né? Essa imagem de Deus. Tudo de bom é um reflexo de Deus que é bom. Então, justamente isso, né? Que nós falamos anteriormente. O que nós temos de bom é produzido pela graça de Deus. É produzido por esta obra de Deus em nossa vida, porque a nossa natureza caída não pode produzir nada de bom. Entretanto, nós devemos procurar cavar, né, em meio a tantas coisas ruins, nós devemos cavar mais profundo e procurar o bem na vida dessas pessoas. Opa! Deixa eu ir avançar aqui. Somente continue em direção ao coração. Ele é o depósito para a vida emocional. E o bem vem de suas nascentes. Continue procurando até enxergar o bem e o você alcançará. Então, talvez nessas primeiras conversas você fala: nossa, parece que essa pessoa aqui não tem nada de bom, né? E você desiste nessas primeiras conversas, né? Mas você precisa ser como um escavador ali, né? E ir cavando mais fundo, porque com certeza essa pessoa tem algo de bom. E você precisa chegar nas profundezas do coração dessa pessoa para encontrar esse algo de bom que essa pessoa tem. Provérbios 4:23, né? Ele vai dizer, em tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, é lá no mais profundo do coração, é lá nas nascentes que estão a profundidade dessa pessoa. Então nós temos que ter essa paciência de continuar cavando fundo. Wellington. Oi? Posso contar uma experiência rapidinha? Pode. Quando eu estava no 7º ano, na 7ª série, era antigamente, acredito que hoje seja o 8º ano, eu tinha 13 anos.
Faz tempo, hein? Faz. Esses irmãos são bem agradáveis, revelando a idade da gente. E eu lembro quando começou o ano letivo, tinha uma menina na sala que ela era muito quieta. E sempre no intervalo, ela ficava sozinha. E a gente já tinha a nossa turma, né, que vinha do 5º ano, 6º ano, e a gente está acostumada, sempre quando passa de um ano para o outro, vem a mesma turma, a gente acaba ficando sempre com aquela turma, né? E eu me lembro que eu comecei a observar, ela chamava Liliane, e ela sempre sozinha no intervalo, na educação física também ela não interagia. Isso começou a me incomodar um pouco. E um dia eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe falou, não, minha filha, se aproxima dela. Eu falei, eu nem sabia, há anos atrás a gente nem tinha, hoje nós estamos tendo uma aula aqui de estratégia, né? De como se aproximar, a forma de abordar, excelente coisa assim que vai nos ajudar muito. Mas eu lembro que um dia, em uma dessas filas aí da merenda, eu comecei a conversar com ela. Falei, você é nova aqui, você veio de qual escola, tal. E a gente foi começando a conversar. No começo também, eu falei, nossa, mas que menina chata. E ela era muito bonita, ela é muito bonita, os olhos verdes, assim. Eu falava, essa menina é assim porque ela é bonita, menina chata. Vou conversar com essa menina, não. Aí minha mãe, não, minha filha, se aproxima, conversa. E aí eu fui insistindo. E aí um dia ela abriu o coração, né? A mãe tinha descoberto a traição do pai e estavam se separando e ela estava muito triste com isso. E ela começou a conversar e nós começamos a fazer amizade e nós somos amigas até hoje. Eu fui madrinha de casamento dela, ela foi madrinha do meu casamento e com isso eu consegui, meu pai passava na casa dela, eu a levava para a igreja, e hoje ela está em uma outra denominação, mas ficou firme, né? Ela passou por um processo assim, muito difícil também, casou, e o marido também a abandonou com outra pessoa, e eu sempre pude estar ali para ajudá-la. A gente não se vê todos os dias, mas eu sei que quando ela precisa, ela sempre me procura. Quando ela foi embora para o Japão, que ela enfrentou muitas situações difíceis, né, com o abandono do marido, eu fui uma pessoa que pude caminhar com ela, e são aí mais de 20 anos, muito mais de 20 anos de amizade, que a gente não se fala todos os dias. O Wellington sabe disso, né, que ela é uma pessoa, mas ela sabe que eu sou uma pessoa que sempre ela pode contar. Então, sempre que ela está passando por uma situação difícil, a mãe passou pelo Covid, ela me manda uma mensagem, Damares, ora pela minha mãe, e de vez em quando eles têm um restaurante, a família tem um restaurante, e a gente sempre está indo lá no restaurante, nos aniversários da filha, a gente sempre está junto, e ela casou depois novamente, mas os períodos mais difíceis da vida dela, mais sombrios da vida, eu sempre fui uma pessoa com que ela pôde contar. Por quê? Porque foi um relacionamento que a gente construiu quando nós tínhamos 13 anos. E talvez se eu tivesse desistido, nós não teríamos construído essa amizade, né? Lá há quantos anos atrás, né? No 7º ano. Então, é muito importante isso. Talvez hoje a gente ache que é uma coisa sem importância, mas ao longo da vida, nós vamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Então, a gente não pode desprezar isso, de maneira nenhuma. E isso vai entrar dentro do que o autor ele propõe, né? Que nós devemos cavar fundo, né? Até chegar algo de bom que a pessoa tem, porque provavelmente ela tem algo de bom, né? E aqui ele vai mostrar alguns aspectos daquilo que essa pessoa pode ter de bom e que nós podemos encontrar de bom, tá? Perceba as qualidades no caráter, anseie descobrir paciência, autocontrole, humildade, bondade, atos altruístas, né? Palavras encorajadoras, atenção, cortesia, que é uma forma de respeito, interesse pela justiça e pelos marginalizados, esforço e amor. Esses reflexos de bondade divina devem ser identificados e apreciados. Então aqui ele fala para que a gente possa procurar algumas características de bondade no caráter dessa pessoa. Claro que é produzido por Deus, né?
bondade, atos altruístas, né, de fazer o bem para as pessoas, palavras encorajadoras, atenção. Então, tudo isso revela um caráter de bondade, algo de bom, que nós devemos estar atentos e cavar fundo para que a gente possa encontrar no coração dessa pessoa. O amor é capaz de ver além da desordem de uma vida tumultuada. Então, aqui o autor ele vai dizer o seguinte: existem algumas pessoas que têm uma certa desorganização na sua vida. Uma pessoa, por exemplo, que ela não arruma o quarto muito bem, né? Isso não significa que essa pessoa não tenha algo de bom. Isso não significa que essa pessoa não seja comprometida com outras causas. O amor é capaz de ver além da desordem de uma vida tumultuada. Então, alguns problemas que essa pessoa enfrenta no dia a dia não significa que ela não tenha algo de bom para oferecer e que nós não podemos descobrir. Então, o amor é capaz de ver além da desordem de uma vida tumultuada. Talvez a pessoa está passando por um momento difícil na sua vida cotidiana, porém nós devemos estar atentos a isso e olhar além dessa vida tumultuada da pessoa. Opa. Perceba dons e talentos. É algo de bom também que as pessoas têm e que nós podemos perceber. E cavando mais fundo, nós vamos encontrar. Todos nós temos pontos fortes, né? Ou talentos. Eles podem ser usados na forma egoísta, mas também são dons de Deus, quando expressos ao servirmos uns aos outros. Algumas pessoas usam de uma forma egoísta, né? Esses dons, mas isso pode ser muito útil dentro do reino de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Tem pessoas que têm muitos dons e talentos e nós, talvez cavando fundo, nós vamos encontrar esses dons e talentos. Alguns têm dons para música, outros têm dons aí para retórica, né? Outros, talvez, dom de ensino. Tudo isso são dons, são capacitações que são dadas por Deus e que, cavando fundo, nós vamos encontrar nessas pessoas. Perceba gostos e preferência, até mesmo hobbies. Ao passo que qualidades de caráter e até mesmo dons inatos, ou seja, que as pessoas já nascem com eles, podem passar desapercebidos por quem os possui. Gostos e preferências são o que os outros conscientemente apreciam. Então, essas pessoas talvez possam ter gostos que são incomuns com os nossos, né? Sejam comuns com os nossos, e nós devemos estar atentos a isso, porque através deste gosto incomum, ou melhor dizendo, pode surgir ali uma afetividade, uma interação entre eu e essa pessoa, e através dessa interação pode surgir um relacionamento mais profundo. E aqui o principal, perceba a vitalidade espiritual. Apesar de tudo que tratamos ser muito agradável até aqui, né? Essa interação, esse descobrimento um do outro, isso é muito bom, isso é fundamental. Nós chegamos aqui a um ponto muito mais importante, muito mais fundamental. Apesar de tudo que tratamos ser muito agradável, nada supera as expressões mais diretas de fé em Jesus Cristo. Se a pessoa ela está na igreja, falando agora da nossa realidade, né, e do nosso contexto, se a pessoa ela está na igreja, é porque ela tem traços de uma fé que já foi colocada por Deus no coração dela. Isso é muito bom, isso é muito importante, e nós devemos perceber isso. Ninguém vai na igreja sendo um ateu, ninguém vai na igreja sendo uma pessoa totalmente incrédula, né? Alguém está ali porque ela acredita em algo que vai além aqui deste mundo físico, né? Algo que transcende essa realidade. Uma amiga pede que ore por ela, então isso aqui é um passo fundamental também, né? A Damares contou a experiência dela. Essa amiga dela sempre pedia para que orássemos por ela, né? E a gente sempre estava orando por ela, apresentando a vida dela diante de Deus.
e hoje ela está numa outra igreja, numa outra denominação, e talvez Deus usou a nossa oração por ela como instrumento para alcançar ela, alcançar a família dela que foi alcançada também. Então a oração é algo fundamental que nós devemos perceber na vida das pessoas. Uma pessoa conta uma história que buscou a Cristo em meio a uma grande fraqueza. Isso também revela um desejo dessa pessoa em conhecer a Deus, em se aprofundar no conhecimento de Deus. E aí nós podemos também ajudar essa pessoa de alguma forma, ensinando as Escrituras, caminhando com essa pessoa. E isso é uma abertura muito importante. Alguém confidencia a você que sofre com acessos de raiva e pede ajuda. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade para entrar com o Evangelho, para apresentar Cristo para uma pessoa, para ensinar as Escrituras para uma pessoa. Quando ela confidencia isso a nós, que ela sofre com acesso de raiva e pede ajuda. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre a ira, né? Muitas coisas sobre a raiva, como lidar com a ira, como lidar com a raiva. Lá no livro de Tiago nós vamos ver muito isso, né? O Tiago ensinando sobre isso. Avançando aqui, eu já estou terminando, viu, gente? Todos nós podemos ver o bem em nossos amigos. Entretanto, a Bíblia nos leva a enxergar o bem e apreciá-lo em todas as pessoas, mesmo quando a maioria de nós nem sempre é tão boa, né? Então, nós temos essa natureza, né, como nós vimos anteriormente, depravada, caída, e não temos muitas coisas boas para oferecer, talvez, né? Somente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Porém, nós podemos enxergar o bem, e a Bíblia nos ensina isso, na vida das pessoas, de todas as pessoas, e a apreciar isso na vida dessas pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos cavando fundo nesse universo emocional dessa pessoa, para que talvez daí nós possamos ajudar essa pessoa em algum aspecto da sua vida emocional, profissional, claro que com a ajuda e o auxílio de Deus, e isso é muito importante. Isso vai incentivar os outros, né? Quando uma pessoa vê que eu estou me predispondo a isso, essa pessoa vai se sentir motivada a ajudar outras pessoas também. E com isso a gente vai criando uma rede, né, de ajuda às outras pessoas. Aumenta a nossa afeição uns pelos outros, isso é muito importante. Um outro termo também que pode ser usado é empatia, né? Nós criamos empatia pelas outras pessoas, pelas situações, pelas dificuldades, pelos momentos ruins que elas estão atravessando. E torna muito mais fácil conversar sobre as dificuldades, que é algo muito difícil. Quando nós chegamos a esse ponto, que a pessoa revelou alguma dificuldade que ela está atravessando, é sinal que nós chegamos no ponto certo, no ponto ideal, que nós chegamos num ponto de intimidade com essa pessoa. E isso é fundamental. E aí, concluindo, partindo agora para uma parte mais prática, né? Para uma aplicação prática, de quem que você gosta? Você já disse a essas pessoas por quais motivos as admira? Outra pergunta. Você tem reconhecido as boas qualidades de alguém em sua vida, mas não disse a ele o que você vê? Então, você gosta de alguém? Você já disse para essa pessoa por quais motivos você admira? Você tem reconhecido as boas qualidades de alguém em sua vida, mas não disse a ele o que você vê? É claro que é muito importante você reconhecer isso na vida das pessoas, mas é fundamental também você expressar. E aí, partindo para essa aplicação prática, né, para a gente encerrar agora, eu queria abrir, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito da aula, mas se alguém quiser expressar isso para alguém que está aqui na aula também, que você gosta dessa pessoa, que você vê algum motivo
na vida dessa pessoa e que você admira essa pessoa por esse motivo, que você tem reconhecido as boas qualidades de alguém e essa pessoa está aqui, eu quero abrir agora para você poder expressar isso, se tiver alguém, né, que quer expressar. Eu queria dizer que eu admiro todos vocês, que eu admiro vocês por inúmeros motivos. E vejo qualidades boas em todos também. Mas eu queria aí abrir para alguém, se quiser expressar aí para alguém, dizer para alguém especificamente que você admira, que você gosta dessa pessoa, que você reconhece a qualidade dela. Está aberto aí. Eis a oportunidade para você praticar. Se não tiver, nós já vamos encerrar, tá? Eu admiro o Diego, apesar dele ser corintiano. Eu admiro muito ele pela amizade, pelo companheirismo. E apesar de ser corintiano, hoje eu vi um vídeo muito bacana. Eu não sei se vocês assistiram, é um vídeo que eles colocam assim, pessoas antagônicas, né? Uma de frente à outra, vedados tal, e coloca uma bacia de água e com os olhos vedados eles pedem para que uma lave os pés da outra. Primeiro eles fazem os comentários, né? Assim, sobre as suas preferências. Um senhor muito ortodoxo, com uma pessoa toda tatuada, aquela coisa toda, que são um contra o outro, assim. Aí um lava o pé do outro e aí eles tiram as vendas. E aí você vê assim, a aproximação das pessoas. Muito bacana isso, viu? Esse vídeo. Poderia ter colocado até para exemplificar aí que... Nossa, que legal, Zan. Tá no Facebook. Eu não sei se você consegue buscar ele. Ô, Zan, me manda, eu coloco na próxima aula. Verdade, legal. Né? Muito bom o vídeo. Achei assim que as pessoas assim com suas preferências, né, antagônicas e tudo mais, mas quando uma faz uma ação dessa assim, tão íntima, né, como lavar os pés um do outro, né, de olhos vendados, e depois tiram, você percebe assim a humanização disso, né, aí, claro, levam isso lá para Cristo, né, como ele lavou os pés ali o amor, né, representado por essa atitude, mas muito bacana. Eu vou baixar esse vídeo e vou colocar lá no site para ver se a gente coloca na semana que vem. Oh, bacana. Aí a gente pode baixar, Zan, e mandar para o Neto colocar na próxima aula, né? Sim, sim. Eu vou baixar e copio lá, mando para o Netão. Mas enfim, pessoal, essa é a parte prática. Talvez você ficou meio acanhado de se declarar aqui, né, para outra pessoa. Alguns porém, até já saíram da sala. Já. Porém, você pode fazer isso aí durante a semana, tá bom? E nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje, né? Eu só queria, antes da gente orar para encerrar, queria pedir para quem está... abrir a câmera para a gente fazer aquela foto oficial. Rapidinho, viu? Quem está com a câmera fechada... Abre o olho. Rapidinho. Não vai machucar, não vai... O Netão, sem camisa, não pode, Netão. Sabia que você ia falar. Deixa a câmera. Então vamos lá. Quem abriu... Tá, tem um pessoal abrindo aí. Vamos dar aquele print. Aê! Vamos fazer essa oração encerrando, então. Queria pedir para o Diego fazer essa oração. Diego, pode ser? Vamos lá, galera. Senhor Deus e Pai, soberano sobre todas as coisas, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa aula. Obrigado, Senhor Deus, por esses professores, ó Deus, pelo Wellington, pelo Neto, pelo Zan,
Todos que se colocam à disposição, Senhor, do ensino da Tua palavra, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela vida deles. Que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai. Pedimos pelos alunos também, Senhor Deus, que o Senhor, através dessa aula, o Senhor capacite cada adolescente, Senhor Deus, para que eles possam colocar em prática tudo que aprenderam, Senhor Deus, e mostrarem, Senhor Deus, o cristianismo que há neles, Senhor Deus, o amor por Jesus, o amor pelas pessoas, o amor pela salvação, através do relacionamento, Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nos capacita, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Deus, por todas as vezes que nós falhamos nessa área, principalmente de nos relacionarmos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a cumprir o Teu ID. É o que nós pedimos, Senhor. Abençoe o nosso restante desse domingo. Abençoe, Senhor, a pregação da noite. É o que nós lhe pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, boa tarde a todos. Desculpa só pelo atraso, viu? Deus abençoe aí o restante de domingo de vocês. Amém, galera. Bom dia para todo mundo. Tá bom? Tchau, galerinha. Um abraço. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Tchau.